Fala, professor. Foi um erro no engano. Galerinha, coloque por gentileza aí, deixem registrado. E precisa registrar, tá, gente? Quem não estiver registrando no caderno vai ficar com o material todo desorganizado, então precisa. Registra no caderno a pauta, por favor, deixa o caderno organizado. Vamos seguir conforme as orientações da coordenação. E vamos tentar fazer com que a gente possa realmente fazer aquilo que a gente pratica em sala de aula mesmo, tá? Então, precisa estar tudo registrado no caderno. Então, Escola Carrossel no Estilo, cabeçalho. Data de hoje é 28 de julho de 2020, já estamos acabando o mês de julho, entrando no mês de agosto. Daqui a pouco, Dia das Crianças. Aê! Viva! Daqui a pouco a data de vocês, meus queridos, crianças. Coloquem a pauta, por favor. Como buscar o bem, conto de fadas avessas e como seria estar no lugar do outro. Galerinha, na verdade, toda essa parte do conteúdo é bem interessante, tá? Parece repetitivo, porque desde o começo do ano a gente está falando a respeito da ideia de bem, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, escolhas, né, caminhos diferentes, horizontes, para onde eu vou depois, né, final do horizonte, qual é a minha visão, o que eu desejo. Parece repetitivo, mas é bem interessante a gente poder refletir um pouco a respeito disso, tá? Da busca pelo bem. E aí se associa muito a ideia do Conto de Fadas Avessas. O Conto de Fadas Avessas é um texto bem interessante que a gente vai fazer uma análise, porque faz com que a gente tenha uma interpretação que realmente vocês, como crianças, têm um pensamento, às vezes, né, acaba não tendo uma compreensão total de tudo aquilo que é tão radical na nossa sociedade. Galerinha, lembrando que nós estudamos há pouco questões relacionadas, por exemplo, no conteúdo de história, ao nazismo, tá? Algo bem chocante, né, quando se fala a respeito da questão de segregação, morte a judeus, né, o extermínio às raças que não eram consideradas raças puras, algo bem agressivo, bem forte, algumas imagens, inclusive, que eu coloquei para vocês, bem marcante. Vocês também, como vai amadurecendo, né, vão tendo curiosidade, fazendo leitura, pesquisa, internet, YouTube, você coloca lá uma pesquisa. Você vai pesquisar lá como se faz lobotomia, e aí aparece várias cirurgias, né? Tirando calo, desencravando unha, aí já parte para outro tipo de... Tem um monte de coisa lá bem interessante. E às vezes a gente acaba... às vezes a gente acaba tendo aí alguns conhecimentos sobre essas questões violentas, né? E a gente percebe que há muita maldade nesse mundão de Deus, tá? Há muita gente fazendo maldade, fazendo coisas ruins para outras pessoas. E por isso se associa ao nosso último conteúdo, que seria se colocar no lugar do outro. Vamos entrar no assunto já, falando a respeito disso? Primeira parte eu quero perguntar aí, quem poderia me explicar o que é se colocar no lugar do outro? Tem uma palavra que define isso. Se colocar no lugar do outro. Empatia? Muito bem, Sofia. Empatia, gente. No próprio contexto da apostila, a gente vai analisar e entender a colocação da empatia, tá? Então, é como se fosse a solução para tudo, tá? Colocando a questão do respeito, tendo a empatia, isso ia solucionar todos os problemas, tá? Se a gente simplesmente se colocasse no lugar do outro. Aí sim, a gente lembra de questões relacionadas a violência contra outras pessoas e violências extremas, tá? A gente acompanha diretamente noticiários, eu até não gosto de ver muito nessas reportagens, nem sei se ainda tem, mas tipo aquelas reportagens do Datena, tem um cara aqui também no SBT daqui de Campo Grande, eu não sei o nome dele, não lembro, é mais ou menos às 5 horas da tarde, 4 horas, 6 horas da tarde, se eu lembrar o nome dele eu falo, Rodrigão. Tem um programa. Um cara lá de topete que aparece lá, acho que é SBT, eu recordo, não sei. E aí nessas reportagens aparecem coisas bem violentas aqui de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, tá? E aí a gente percebe que não está muito longe de nós, tá? E às vezes a violência não está muito longe da própria pessoa que sofre a violência, tá? Aí a gente lembra de questões relacionadas à violência doméstica, a problemas relacionados ao uso da bebida, ao uso de drogas, e aí pratica violência contra pessoas próximas, né? Na segunda-feira, domingo, não sei,
teve uma reportagem falando a respeito de um rapaz que acabou matando seu irmão porque arranhou o carro dele, bateu o carro dele, alguma coisa assim. Agora eu não sei quem que morreu. Se foi o dono do carro ou se foi o outro que arranhou ou bateu o carro do cara. Sei que um irmão matou o outro, tá? Então, olha só, tá próximo, né? Tá muito... Então, são questões que são interessantes a gente poder falar a respeito disso, tá? Da empatia, se colocar no lugar do outro. Se a gente começa a praticar com pessoas próximas a nós, a gente consegue ter empatia também com as pessoas como um todo, tá? Então, viver em sociedade é algo difícil? É algo muito difícil. É muito complicado, tá? Então, se a gente tivesse, galerinha, duas questões bem interessantes, como, por exemplo, respeito e diálogo, muita coisa ia funcionar nesse bundão de Deus, tá? E empatia também, certo? Perguntas. Quem quer falar aí, ó? Somos bons ou somos maus? O que você acha, Luana? Professora, eu acho que depende das atitudes das pessoas. Depende das... Ô, Luana, eu preciso necessariamente bater em alguém para ser considerado como um mal? Não. Eu posso falar mal da pessoa, eu posso criticar a pessoa, eu posso inventar histórias ruins sobre essa pessoa. Eduarda! Que show, Eduarda! Olha só, que legal! Isso daí é permanente? Você fez isso daí? É de verdade? Ou é tinta que você pinta, toma banho e sai? É de verdade, de verdade. Que massa! Professor bem aleatório, né? Tá explicando o conteúdo, do nada ele fala de outra coisa, né? Oi? Eu não entendi o que você falou. Tô falando que o professor é bem aleatório, né? Explicando o conteúdo, no meio do conteúdo ele para. Somos bons ou maus? Ó, tá falando bem, ó, tá legal. O Richard nem dá pra falar que tá aparecendo só o boné. Quem mais? Olha, Luana, Ana, quem Que mais? novidade só o boné do Richard aparecer na aula, né, professor? Ele tá mais presente do que eu, né? O Sayuri tava ali agora, sumiu. Cãozinho, João Gabriel, Isabela. Isabela faz, eu acho que já faz uns dois ou três bimestres que eu não vejo a Isabela. O Aldo. Vocês estão muito sumidos, gente. Vocês tinham que aparecer mais na aula. E aparecer que eu falo é ligar a câmera, tá? Deixar a gente um pouco mais próximo. Voltando ao assunto. Ô, Júlia. Júlia não consegue falar? Júlia no microfone, só no chat? João, Isabela. Fala para nós, Isabela. Você. Será que nós temos escolha para sermos bons ou sermos maus? Ou a gente simplesmente é ruim ou somos pessoas boas? A gente tem escolhas. Sempre? Sim. Ó, galerinha, só para a gente poder entender um pouco questões ligadas à sociedade, é muito difícil a gente estar julgando ou colocando questões relacionadas a isso. Mas a gente lembrando que o meio, ele interfere muito na personalidade da pessoa, tá? Então, se você vivencia em um local, você vivencia a questão da violência, o uso das drogas, enfim. Vamos utilizar aí a ideia de comunidades, tá? De favelas. Claro que depende muito, justamente porque existem muitas questões humanitárias sendo promovidas e sendo inseridas, tá? Nessas comunidades, como, por exemplo, oficinas, atividades físicas, orientações de várias ONGs, cursos, escolas, governo, tem muita gente trabalhando lá em prol do bem, tá? Só que a gente acompanha, a gente consegue compreender que o meio realmente ele interfere, tá? Então, se eu vivencio a violência, se eu estou inserido naquele meio, é algo muito tendencioso de eu poder também virar uma pessoa violenta. Se eu estou no meio das drogas ali, vivenciando a situação de drogas, traficantes, armas, a tendência a eu partir para aquele meio é muito grande, tá? Então, não depende necessariamente da minha questão. Quando eu nasci bom, gente. Nasci bom. Eu estou no meio da violência, mas eu não consigo praticar violência. Existe a possibilidade, mas também existe a possibilidade de a gente simplesmente estar voltado ali a ser influenciado pelo meio, tá? Então, não estamos generalizando, falando que todo mundo que nasce na favela ou vive na favela vai virar traficante, ou vai virar uma pessoa violenta, bandido, enfim, tá? Não é questão de generalizar. Porém, o meio interfere bastante, tá?
Só que, claro, nós temos nossas escolhas, tá? As possibilidades. Como eu disse, existe muita gente trabalhando nessas comunidades em prol do bem, para poder dar orientação, poder fazer que as pessoas tenham uma compreensão melhor, enfim. E não é só lá na favela que tem isso, não, tá? A gente presencia e identifica bem nas melhores famílias, né? De pessoas um pouco mais bem-sucedidas, a gente consegue identificar Professor, o uso da droga. professor, Oi, Capeci. você me chamou em algum momento? É porque meu celular reiniciou e saiu do negócio. Não, acho que não. Ah, tá. Capeci, responde a pergunta aí. As regras morais, elas servem para nós sermos bons? Acho que sim. Depende, tá? Porque existem regras morais que são implantadas ali dependendo da comunidade, dependendo da forma como a pessoa compreende, tá? Por exemplo, se a gente fosse pegar ali um grupo extremista, islâmico ou qualquer, pode ser até aqui da nossa realidade, o PCC, que mais? Comando Vermelho, sei lá, essas facções que existem aqui também, eles têm regras morais, que para eles é regra moral, tá? E aquilo ali necessariamente não é tão bom, tá? Como, por exemplo, questões colocadas aí. Eu acho que não. Como assim, Larissa? Tipo, que não é bom. Não entendi. O professor está falando assim, ó, a questão da regra moral vai depender da comunidade, do local, é isso que eu estou explicando. E aí você falou que não é bom? Não, tipo assim, eu acho que as regras morais servem pra ter, tipo, uma organização, assim. Só que não necessariamente não é bom, não. Ah, entendi. E justamente por isso, tá? Porque existem regras morais diferentes. Existe uma regra moral para cada uma das comunidades, para cada uma das localidades, sociedades como um todo, tá? Então, não existe uma regra moral que vai servir para todo mundo, tá? Existem localidades, situações que eles vão estar desenvolvendo suas próprias regras morais. E aí, necessariamente, a gente não tem como ter uma compreensão de que as regras morais vai servir para que nós sejamos todos bons, tá? Vamos promover boas ações. Beleza? Então, existem vários sóis, vários tipos de morais, tá? Vamos lá, falando a respeito do nosso conteúdo ainda, muitos acreditam que aprendemos e seguimos regras morais pré-estabelecidas podemos ser bons. Viver Professor, bom dia. construindo um mundo melhor. Bom dia, criança. Quem fala? Luísa, Oi, Luísa, tudo bom? tudo? Luísa, nós estamos começando o conteúdo falando a respeito de questões voltadas para sermos bons ou maus, e questões relacionadas à empatia, tá? Vamos lá, olha. Agora o professor apareceu. Uma bom dia, companhia. Quem fala? Então, o que você deseja? Um PlayStation ou uma bicicleta? Dormi. Quero 5 milhões. Vamos lá, continuando. Desejar o bem para si é um impulso muito natural de seres humanos, tá, gente? Claro, todo mundo sabe disso, todo mundo consegue compreender, tá? É algo muito natural. O impulso faz parte do nosso próprio ser, desejar o bem para si. Mas será que nós podemos dizer o mesmo sobre fazer o bem às outras pessoas? Quem quiser falar, quem quiser comentar, pode falar, tá? Afinal, vemos exemplos dessa disposição, conhecida como bondade, mas também presenciamos o seu inverso, a disposição de prejudicar aos outros, conhecida como maldade. Infelizmente, isso faz parte do nosso... A gente consegue presenciar e a gente consegue ter exemplos de bondade, de pessoas boas, mas também de pessoas que acabam praticando a maldade. Galerinha, a gente está vivenciando agora, com a pandemia, situações extremas de bondade, tá? Pessoas que estão praticando muita bondade, fazendo doações, ajudando pessoas que moram nas ruas, pessoas que moram nas comunidades aí, pobres, que às vezes não têm um cuidado tão grande com o asseio pessoal. E aí a gente consegue vivenciar e presenciar essas situações. Porém, também existem essas situações ruins, tá? Que as pessoas conseguem se aproveitar da pandemia, da doença, né? De toda essa diferença social que nós estamos vivenciando e acabam praticando a maldade. Não consigo lembrar de nenhum exemplo, mas
pode ser que a gente esteja presenciando, tá? Lembrei. Como, por exemplo, questões relacionadas ao dinheiro que o governo está dando, disponibilizando para as pessoas, tá? Existem muitas pessoas que não precisam do dinheiro, que estão pegando esse dinheiro. Existem pessoas que precisam do dinheiro e não estão conseguindo. Existem pessoas que estão dando golpe, enfim, tá? Situações em que as pessoas acabam praticando a maldade também. Quem ia falar? Oi, alguém ia falar? Não? Eu ia, mas eu esqueci o que eu ia falar. Continuando, olha aí, ó, as plaquinhas que o professor colocou, certo e errado, bem ou mal, para que caminho eu vou, para onde eu vou? As ocorrências da bondade e da maldade despertam a atenção de muitos filósofos, tá? Promovendo investigação acerca da essência humana. O que realmente nós somos? Nós somos bons ou nós somos maus em si? Qual é a nossa essência? Tá? Entender um pouco mais sobre as relações sociais, sobre o papel exercido pelas regras morais em relação aos indivíduos e à coletividade. Lembrando, como eu acabei de colocar ali com o comentário da Larissa, tá? Existem questões morais pessoais, existem questões morais sociais. Existem questões morais sociais para um determinado grupo que para o outro grupo não serve, não é muito legal, tá? Não é bem aceito, não é algo legal para ser aplicado. Além disso, o assunto pode despertar nossa própria reflexão a respeito da nossa conduta e das relações que nos cercam. É bem interessante a gente poder refletir e pensar um pouco a respeito. Galerinha, Conto de Fadas Avessas, página 14. Como eu disse a vocês, tá? Que a gente a idade que vocês estão vivenciando, às vezes a gente acaba não tendo uma compreensão muito grande. Só que, como eu falei há pouco para vocês, existem essas reportagens, esses programas de TV que acabam demonstrando muita violência. Às vezes a gente, como criança, quando jovem, a gente não tem compreensão de toda a violência, a não ser que eu passe por aquela situação, ou a não ser que eu possa vivenciar aquilo ali de alguma forma. Um amigo meu, um parente, alguém próximo acabou passando por essa situação. Aí eu consigo sentir o que realmente é a tristeza, a agonia, a situação de desespero. Nós tivemos há pouco uma moça aqui em Campo Grande, teve um rapaz também, não sei se já acharam, pessoas que estão sendo sequestradas, né? Estão simplesmente desaparecendo. Você imagina o desespero dessa mãe, né? Dos parentes, né? Da incerteza, saber o que está acontecendo, enfim. A gente não consegue identificar muito tudo isso que acontece de ruim, de negativo. Às vezes a gente acaba se omitindo, às vezes a gente não gosta de conhecer, de saber essas histórias. Às vezes a história não chega até nós, mas está ali, inserida no nosso meio, né? Faz parte desse mundão de Deus. Vamos lá, leitura da apostila, página 14, Conto de Fadas Avessas. Quem vai ler para nós? Desculpa, eu não ouvi. Peraí. Tô perando. Eduarda, você vai fazer leitura? Vai, Sofia. Conto de Fadas às Avessas. Certa vez, algum tempo atrás, existia uma criança que não sabia o que era ódio. Esta mesma criança também não sabia o que era guerra. Não tinha ideia do que significava a palavra violência. Nem tampouco intolerância, fome, miséria e rancor. Não conseguia imaginar o contrário de felicidade e alegria e nem o oposto de bem e bom. Mas a criança cresceu e observou o mundo ao seu redor com ar de juventude e percebeu como era o mundo na realidade. Neste mundo tinha ódio, guerra, intolerância, miséria, fome, maldade, doença e rancor. Essa criança cresceu e viu como seu mundo perfeito e maravilhoso, na verdade, era um tanto pior do que jamais sonhara. Essa criança é este ser que conta essa história. Devo dizer, é claro, que sinto muita saudade de quando era criança e vivia correndo por aí,
sem ter qualquer preocupação. Gostaria ainda de não ver todo esse ódio que reina na vida dos adultos. Será que eles sentem isso mesmo? Será que percebem o quanto, na verdade, são maus uns com os outros? Mas nem todos são assim, pelo menos eu espero. Você deve estar se perguntando onde eu moro. Bem, eu moro dentro de cada lar onde se tem um vizinho como inimigo. Em cada país, em cada tribo, cidade, planeta que deseja ser feliz, destruindo e dominando os outros. Quero dizer também que muitos desses sentimentos do que falei, você talvez nem saiba o que são. É sinal de que ainda possui inocência, ou que faz o bem ou o mal sem saber. Oh, muito lindo o texto, né? Vocês gostaram? Prestaram atenção? Vamos lá, eu quero que vocês comentem. E aí, isso daí realmente é uma carta, é uma descrição que faz parte da realidade? Vocês se identificaram? Alguém se identificou? Conseguiu compreender a questão relacionada ao que realmente faz parte da nossa realidade? A gente, quando criança, não tem uma compreensão muito grande de questão de violência, de agressividade, questões negativas em relação a essa busca de poder, né? Vários países aí lutando, brigando. A gente está estudando vários conteúdos em história sobre isso. Alguém? Quem quer comentar? Aula de filosofia? Vocês não estão me ouvindo, né? Pera aí, vou testar meu áudio, vou ver se está funcionando. A gente está ouvindo, professor. Ah, tá ouvindo? Tá, desculpa. Vocês só não querem falar, é isso? É? A gente vai falar realidade crua e nua, né, professor? Ai, obrigado, Sofia. Bastou. Obrigado. Galerinha, enfim, vocês sabem, né? Quer comentar, comenta. Não quer comentar, não comenta. Enfim, mas seria interessante a gente poder conversar um pouco a respeito. A aula de filosofia é bem interessante. Então, vocês vão desenvolver a atividade da página 15, por favor, tá? Página 15 e página 16, na verdade. Eu vou aguardar enquanto vocês desenvolvem a atividade. Aproveitando que vocês gostam do silêncio, vou tirar meu áudio. Professora, número 2 da página 15 era para falar sobre o diálogo, que teoricamente a gente não teve. Tá vendo? E aí já dificulta. Como que eu vou escrever? É o único lugar que tem espaço ainda. Então eu vou colocar a minha própria ideia, tá? Ou seja, a minha interpretação a respeito do texto, beleza? Então vocês vão utilizar somente o primeiro espaço, porque o segundo espaço, na verdade, Oi, primeiro eu poderia professor, colocar o voltei. meu pensamento e o segundo o pensamento a partir da conversa, já que não teve, beleza? O que é para fazer? Eduarda, você vai fazer, ó, não sei se você estava na aula enquanto Não, eu estava fazendo caí. leitura. Lá na página 14 tem o texto, tá? O Conto de Fadas Avessas. Você vai ler o texto e desenvolver as atividades da página 15. Como a Sofia acabou de falar, o professor tentou o diálogo, ninguém quis comentar, falar a respeito do texto. Então, você vai fazer o número 1, que é sublinhar lá algumas questões ligadas a questão a respeito da bondade e da maldade, sublinha no texto. E no número 2 você vai colocar qual foi sua compreensão, já que não teve diálogo, tá? Tá bom. Compreensão do texto. Aí você parte para a página 16, beleza? Uhum.
Galerinha, terminamos? Nem no chat vocês conseguem falar se terminaram ou não? Não, professor. Ainda não. Galerinha, menos de um minuto a live cai e aí o professor manda um novo link para vocês, tá? Quando voltar, eu acho que você já tenha terminado, né? E aí a gente já continua.